o Consolador já. Hoje eu sou já, tem muito tempo, como já irmã Fabiola, né? Tem muito tempo que eu sou evangélica, mas eu vim ter. Para nós, em reverência à palavra do Senhor, lermos o texto, são alguns versículos que vai contar desse feito. A Bíblia vai dizer que, Mateus 20, 29, e saindo eles de Jericó, Jesus está saindo de Jericó com seus discípulos e seguia uma grande multidão. Aonde Jesus passava, ele carregava a multidão com ele. Aonde Jesus ia, uma multidão seguia, porque sabiam que naquele homem existia providência, na vida daquele homem existia cura, existia algo para receber do que aquele povo não tinha. O povo tinha ele como uma referência, e aonde Jesus ia, a multidão também ia. E eis que, diz o texto, 2 cegos, assentados junto do caminho, ouvia que Jesus passava. Eles ouviram que Jesus ia passar, estava passando. Então eles clamaram, dizendo: Senhor, filho de Davi, tende misericórdia de nós. E a multidão os repreendia para que se calassem, e eles, porém, cada vez clamavam mais, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus, parando, chamou-os e disse: O que quereis que vos faça? Disseram eles: Senhor, que os nossos olhos sejam abertos. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou nos olhos e logo viram. Nós temos um Deus que Ele nos ouve, um Deus que está atento a todas as orações dos homens. Esse é o nosso Deus. Então, o Senhor ia passar, uma grande multidão também ia passar. Eu não sei quem Ele é por vista, mas eu sei que Ele está ali e vai me ouvir. A Bíblia diz que bem-aventurados somos nós, porque apesar de que nós não vimos, mas cremos. Então você é bem-aventurado, querido. Você é bem-aventurado porque você não contemplou fisicamente, mas você crê que Ele existe. E isso é a Bíblia que nos garante. Nós somos bem-aventurados. Eles não nos enxergavam com os olhos físicos, mas conseguiam ver algo que muitos ali não viam. Quem realmente Jesus era? Qual era a diferença dos discípulos para a multidão? A multidão, aonde você vê na palavra, eles estão buscando algo físico, cura, o mantimento. O que a multidão queria? Pão e peixe para saciar a fome. A multidão queria algo para se saciar fisicamente. E os discípulos, instrução. Os discípulos queriam ser instruídos por Jesus. Para onde vamos nós? Se só tu tem palavras de vida eterna. Aleluia! Eles estão indo, vocês não querem ir também? Não. Palavra tua. Mas Senhor, para onde nós vamos? Se só tu tem palavras de vida eterna. Instrução. Instrução. Essa é a diferença dos discípulos. Nós que somos discípulos de Cristo, queremos instrução. Não somente um escape, uma cura, algo material, mas nós queremos seguir Cristo por quem Ele é. Não somente por quem Ele pode nos dar, mas por quem Cristo é. Esse é o nosso desejo. A multidão, em um determinado momento, diz a Bíblia que ela vai tentar calá-los, repreendê-los, para que se calassem. Mas ao invés de desistir, eles gritaram ainda mais alto. Em muitas situações do que nós vivemos, queridos, às vezes nós temos algumas barreiras para atravessar que nos desanima. Mas eles estavam ali por tudo ou nada. Eles estavam ali para clamar na esperança que Jesus ouvisse ou voltar para casa com a sua deficiência. Então eles estavam ali para tudo ou nada. Eles queriam chamar a atenção de Jesus. Nós vimos isso também em Zaqueu. Zaqueu se depara com uma grande multidão à sua frente. Ele
poderia ter voltado, porque eu sou baixo, Jesus não vai me ver. Tem pessoas mais altas na minha frente, tem outros na minha frente, mas não, ele usou inteligência. Eu vou chamar a atenção de Jesus, eu vou subir numa árvore, e ali Jesus o vê e o convida para entrar dentro da sua casa. Já pensou Jesus se autoconvidar para ir até a sua casa? Olha que coisa linda, Jesus se convidar: deixa eu entrar na tua casa, deixa eu fazer a obra, deixa eu estar presente dentro do teu lar, deixa eu estar junto com teus filhos, me apresenta para os teus filhos, me apresenta para o teu marido que ainda não conhece o meu nome, deixa eu fazer presente dentro do teu lar, na tua casa. Olha que coisa maravilhosa, Jesus se autoconvida para entrar na casa de Zaqueu. E o que é mais lindo é que aonde Jesus está, o ambiente daquele local ele é transformado. Você vê que Zaqueu fala: Senhor, embora que eu tenha talvez pegado, ou que eu tenha pegado, se eu não vou devolver até 4 vezes mais, porque o efeito de Cristo na vida do homem é de transformar o seu caráter, é de transformar a sua personalidade. Cristo nos molda, Cristo nos muda. Jesus, quando ele entra na vida do homem, ele tem esse efeito de transformar. Aquele que fazia, ele não faz mais. Aquele que praticava, não pratica mais. Aquele que bebe, não bebe mais. Aquele que fuma, não fuma mais. Aquele que mentia, não mente mais. Porque a verdade passou a habitar nele. Quem é a verdade? É Cristo Jesus. É o efeito do Cristo na nossa vida, a mudança que Ele nos faz. A primeira lição que nós temos nesse texto: quem reconhece a sua necessidade não se cala. Esses homens sabiam que aquela era a oportunidade da vida deles. Eles não deixaram a opinião das pessoas impedir o seu clamor. Quantas vezes também somos cercados por vozes que dizem: fique quieto, não adianta, é tarde demais, é desse jeito, não tem mais jeito. Cuidado com as vozes que são lançadas contra você. Cuidado com as vozes contrárias contra a sua família. Se você é a única pessoa cristã na sua casa, você é o sacerdote lá. Cristo não levantou como coluna dentro da sua casa. Então tome posicionamento. A minha esposa ela é uma bênção, meus filhos são uma bênção. Não aceite palavra de maldição contra a sua família. Repreenda, embora que às vezes você não quer constranger o fulano, mas repreenda, não aceite palavra contrária contra a sua família, meu irmão. Você tem autoridade, e a autoridade está em Cristo Jesus. Você orou e finalizou com em nome de Jesus, acabou. Você assinou a oração, porque o que faz não são suas palavras, não é o poder que está sobre o nome dele, é através do nome de Cristo que faz o efeito. Em nome de Jesus. Mas o texto nos ensina: não pare de clamar. Então, algo extraordinário acontece. O texto diz que Jesus parou em meio à multidão, em meio à agenda, no meio do caminho. Jesus interrompe tudo por causa de 2 homens considerados insignificantes pela sociedade. Chamar a atenção de Jesus. Chamar a atenção de Jesus. E eu sempre, quando leio o texto que fala que alguém provocou esse efeito de chamar a atenção de Jesus, eu me lembro de Maria. Maria, irmã de Marta, no velório do seu irmão Lázaro, Marta chega para Jesus, sabe que Jesus está vindo até a sua casa, ela não espera, ansiosa, ela corre até no meio do caminho, e ali ela fala: Senhor, se tu estivesse aqui,
diferente da mulher de Deus que espera a providência de Deus. O mestre te chama. Maria vai. E o texto diz que quando ela vai, todos os judeus que estavam ali vai junto com ela. Porque o homem e a mulher de Deus, quando tem um posicionamento cristão, ele tem o poder de incentivar quem está ao seu redor. Maria vai, os judeus vão com ela. Ela chega, diz o texto, que ela vista que é o mestre. Então ela se prostra. Ela o reverencia. E a oração dela é a mesma coisa que Marta fez. Ah, Senhor, se tu estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Diz o texto que Jesus é movido em seu espírito. Qual foi a diferença? Como ela se direcionou para Jesus. Uma chegou: se tu não estivesse aqui, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Maria, à vista que é o mestre, se curva, se prostra, sinal de reverência, de humildade, diante do mestre. E aí ela fala: como nós temos chegado até os pés de Jesus? Colocando ele sobre a parede ou reverenciando ele diante dos seus pés? Eis a diferença quando nós vamos até Jesus. Esses homens eram deficientes de vista física, mas usaram o que eles tinham como ferramenta, que era a voz. Às vezes nós achamos que nós não servimos na casa de Deus porque Deus usa só quem está aqui no altar, só quem está aqui na frente. Mas Deus usa você do jeitinho que você é, do jeitinho que você está aí, do jeitinho que você está. Uma vez eu falando com o irmão lá da congregação Carmelo, ele falando: irmão Eduardo, mas eu não sei o que. Jesus te usa, irmão, do jeitinho que você fala. Ele: irmão Eduardo, mas eu não sei falar e tudo, que eu falo um dom-se. Eu falo assim: Jesus vai te usar com esse dom-se em nome de Jesus. E tu vai salvar a alma através do nome dele. Porque não é você, você é só uma ferramenta. Quem faz é Cristo através da tua vida. Ele usa você do jeitinho que você está aí, do jeitinho que nós estamos. Não se preocupe que você não é o único. Porque a primeira oportunidade que eu recebi para pregar, eu disse para o pastor o seguinte: pastor, vamos orar para saber se é teu mesmo. Vamos orar primeiro. E eu ainda me inscrevi uns 3 domingos. E o primeiro domingo que ele botou para me pregar foi no culto de Santa Ceia. Olha o desafio aí, vai. Foi no culto de Santa Ceia. Já pensou como é que eu estava? Mas eu fui. Eu fui do jeito que eu era. E Deus me deu graça. Porque através de Cristo, nós somos apenas ferramentas. Jesus lança uma pergunta muito objetiva em várias vezes no Novo Testamento. A pergunta é: o que queres que vos faça? E eu quero perguntar para os irmãos aqui presentes: você acha que Jesus não sabia o que eles queriam? Claro que sabia. E por que Jesus pergunta? Por que Jesus pergunta: o que queres que vos faça? Se Jesus sabia a intenção do coração, olhando fisicamente o povo que estava ali, sabia que eles eram cegos, que eles queriam ser curados. Porque Jesus quer saber, irmão, que depois do que Ele nos abençoar, o que nós vamos fazer com a bênção que Ele nos der? Depois que Ele te abençoar, o que nós vamos fazer com essa bênção? Como nós vamos estar na casa do Senhor? Nós vamos voltar para agradecer? Nós vamos segui-lo? Como é que nós vamos estar? Senhor, queremos receber a visão. A Bíblia diz que Jesus
movido de íntima compaixão, tocou nos olhos deles. Imediatamente eles passaram a ver. E a atitude deles foi o quê? E seguiram Jesus. E seguiram. Jesus pergunta: o que queremos? O que queres que eu vos faça? Para saber qual é a decisão deles depois da providência divina. Jesus chega na casa de Pedro. A sogra estava enferma, com a febre. Jesus a toca, ela é curada, e a Bíblia diz que ela vai servi-los. Lucas vai dizer que havia 10 leprosos. Jesus dá ordem, vai e mostra aos sacerdotes, e somente um volta para agradecer. Mas o que voltou recebeu o dom da salvação. Uma serviu, o outro voltou para agradecer. Os cegos seguiram. E nós, o que faremos com a providência de Deus? Serviremos, agradeceremos, seguiremos. Eis um triplé. 3 coisas que não pode nos faltar de quando Jesus nos abençoar. Use para servir. Use para servir na casa de Deus. Não espere ninguém lhe mandar. Faça. Se eu estou vendo uma goteira aqui, não espere alguém lhe mandar para pegar um pano. Pegue, limpe. Porque o nosso fazer servir a casa de Deus é para Deus. Não é para o homem. É para Deus. O copo faltou, vá lá atrás e pegue e reponha. Porque nós estamos fazendo para Deus. Servindo. Quando Jesus nos abençoar, iremos servir. Quando Jesus nos abençoar, iremos voltar para agradecer, como fez o ex-leproso. Agradecer a Cristo. Quando Jesus nos abençoar, devemos segui-lo. Aquele que nos agraciou com a sua providência. Qual seria a nossa decisão? Outra lição: o toque de Jesus transforma e dá um novo caminho, uma nova expectativa de vida, um novo motivo para continuar, para acreditar. Cristo tem a solução que precisamos. Cristo tem a providência que tanto buscamos. Mas o que faremos quando receberemos? Não foi apenas uma cura física, mas a partir daquele momento eles deixaram de ficar à beira do caminho, pedindo esmola às vezes para sobreviver, e passaram a andar com Cristo. Quem é tocado por Cristo não permanece no mesmo lugar. A mulher ia para o poço, você sabe quem eu estou falando, ao meio-dia, porque ela não era bem vista no meio da sociedade. A mulher samaritana, ela ia buscar água às 12 horas, porque ninguém tirava água às 12, só pela manhã ou no final da tarde. Jesus despacha os discípulos para ir buscar alimento na cidade vizinha, na aldeia vizinha, e ele tem um encontro pessoal com aquela mulher. Olha o que é interessante nessa história, querido. Olha como é interessante nós prestar atenção nos detalhes. Jesus começa um diálogo com aquela mulher, como você conhece. Jesus se revela para ela. Dissestes bem, já teve sim, e esse que tu tem não te pertence. Naquele momento ela reconhece quem é Cristo, e Jesus apresenta o motivo de mudar de vida. Qual é? Se tu beber da água que eu te der, tu nunca mais vai ter sede. E o impacto de Jesus na vida daquela mulher é tão grande, porque uma mulher que precisava buscar água ao meio-dia, às escondidas, porque não tinha ninguém, diz o texto que ela volta para casa, para onde ela morava. Ela fala do homem que estava no poço.
E ela passou a incentivar pessoas para buscar Jesus. Foram saber quem era aquele homem que tinha a água da vida. Olha que coisa maravilhosa. O efeito de Cristo em nossas vidas. Conclusão, para não me prolongar mais. Hoje, talvez, alguns de nós se sentimos provavelmente como esses cegos à beira do caminho, limitados, às vezes dependendo do próximo, dos outros, cercado por vozes contrárias. Existem 3 tipos de vozes em nossa vida. Existe a voz de Deus, a voz divina. Existe a voz do maligno. E existe a minha voz. E o crente, ele tem que ter esse discernimento. O que é de Deus, o que é do diabo e o que é meu, daqui. Por que, irmão? Porque às vezes nós atribuímos a Deus algo que não foi Deus, foi eu. Só que Deus que falou e não foi aqui. Então o cristão precisa de um negócio chamado discernimento. Que todo cristão precisa ter. Saber o que é de Deus, o que é do inimigo e o que é meu. O emocional. O que me pertence. Talvez você se sinta como daqueles cegos à beira do caminho, limitado, dependendo dos outros, cercados por vozes contrárias. Mas a palavra nos lembra essa noite que nós devemos o quê? O que eles precisaram primeiro? Se posicionar. Segundo, clamar. E quem clama, clama por uma resposta hoje. Quem clama, o clamor é por algo naquela hora. É diferente de uma. Existe a oração e existe o clamor. Clamar, eles precisavam do milagre de Jesus sobre a sua vida. Clamaram, tende misericórdia de mim. Mesmo quando as pessoas tentarem nos calar, nós devemos clamar. E eles clamaram tanto, que as vozes sobressaíram as vozes da multidão, e chamaram a atenção de Cristo. Não deixe nunca as vozes contrárias serem lançadas sobre você e sua família. Você é o guardião da sua casa. Palavra contrária não acerta lá, porque você vai dizer em nome de Jesus. Isso não me pertence. Não pertence à minha família. Não pertence à minha casa. Isso não me alcança, porque eu tenho um Deus que me guarda. O diabo pode até passar na porta, mas quando ele olhar pela grade do portão, ele vai ver o Espírito Santo de Deus lá dentro de casa, e ele não entra no nome de Jesus. Posicionamento de crente. O Espírito Santo de Deus está com você, meu irmão. Está com você. Não aceite palavras lançadas contra a sua família. Creia que Jesus é por você. Creia, apresente a sua família e prepare-se, porque o toque de Jesus muda tudo. O toque de Jesus transforma. E quando Jesus entra, ele tira a poeira até debaixo do tapete, porque ele não habita na casa sua. Ele entra para morar. Senhor, visita a minha casa. Senhor, faça moradia, porque a visita vai embora. E eu quero você aqui 24 horas. Enquanto eu estiver dormindo, guarde